Ô, Raí, hoje Felipe Luiz foi um monstro, um monstro. O Flamengo não deixou o Inter jogar. E, repito, foi humilhante. Parecia que o Flamengo profissional estava jogando com um time sub-15, Raí. E é um time forte do Internacional. Foi um domínio completo do Flamengo. Boa noite, Pilhado. Abraço para você, todos que nos acompanham. O Flamengo fez um jogo muito sólido, muito forte, dominou de ponta a ponta, controlou, sofreu muito pouco. Teve uma ocasião com o Borré já muito no finalzinho do jogo, um dos últimos lances. Não deu nenhuma possibilidade do Inter sonhar em tentar recuperar o placar dentro do jogo, né? Se a gente olhar para a eliminatória, para os 180 minutos, o Inter teve bons momentos no segundo tempo do Maracanã e só. No restante, o Flamengo foi muito, muito forte, muito sólido. Eu acho que solidez é a principal palavra aí que talvez possa definir essa classificação do Flamengo, porque é um time defensivamente muito forte, é um time que oferece muito pouco ao seu adversário. A gente não vê o Rossi trabalhando muito ao longo dos jogos. Você citou no início, né, a marca de 31 partidas sem ser vazado nessa temporada, é um número extraordinário, impressionante. Eu não me lembro de outro time recentemente no futebol brasileiro que tenha passado tantos jogos sem sofrer um gol, tantos jogos sem ser batido, né? Então é um Flamengo muito forte. Eu acho que esse aspecto, dentro de um torneio de mata-mata, ele é fundamental. Nos pontos corridos tem outras situações, e o Flamengo também está na disputa pelo título brasileiro. Mas no mata-mata, uma defesa sólida pode te levar muito longe, pode te levar, sem dúvida, para brigar pelo título. Então, além disso, né, ou somado a isso, é um Flamengo que também tem muito talento individual. Hoje, por exemplo, para frente ele tinha para escolher Plata, Bruno Henrique, Pedro, Samulino, Arrascaeta, o Luiz Araújo, que está fazendo a temporada espetacular, ficou no banco e não fez falta no jogo de hoje, porque o Plata jogou muito bem do lado direito, o Bruno Henrique nessa função de falso 9 foi muito bem de novo, o Arrascaeta com presença diária, que é um ajuste do Felipe Luiz, né? O Arrascaeta mais perto do gol, por isso mais artilheiro nessa temporada, o Samuel Lino desequilibrante a partir do lado, né? Drible, jogada individual, é com ele, por exemplo, que começa a jogada do primeiro gol, drible para dentro, finalização, tem a falha do Rocher, é claro, mas tem ali a jogada, né? Por trás tem a ideia, tem o trabalho, a dupla de meio campo, Jorginho, um jogador que dispensa apresentações, e a gente falou aqui ao longo do período em que ele estava sendo negociado, estava próximo de chegar, que seria um jogador determinante, e o Saul, que eu particularmente tinha dúvidas, confesso, do que ele poderia entregar, mas esse começo no Flamengo tem sido espetacular. Então, a classificação irrepreensível do time do Felipe Luiz, e sem dúvida um time que vai brigar para ganhar essa Copa Libertadores. Flávio Prado, como tá difícil para vocês, secadores do Flamengo. Porque hoje você ficou falando, o BAP falou que o Mauro César reclamou que o BAP, né, falou que o Flamengo queria ser o Real Madrid das Américas, e aí você disse que era um prato cheio para me zoar depois do jogo se perdesse. Só que eu não tive nem o risco de perder. Eu estava tão tranquilo, eu estava quase dormindo, sem risco nenhum de perder, sem pensar nas suas provocações, e amanhã eu venho de terninho para receber os R$100 do otário que ao vosso lado vai sentar, Marcos André, Flavinho Prado. Foi uma humilhação o que o Flamengo fez hoje, e que pena que você não teve nem o otimismo de zoar o Pilhadinho. Boa noite, Pilhado. Mas aí eu zoei o PH. Não se deixa de zoar, isso aí faz parte do negócio. Eu estava muito tranquilo hoje. Se o Flamengo perde, eu vou para cima de vocês. Como o Flamengo ganhou, eu fui para cima do PH e tá tudo certo. Eu me diverti do mesmo jeito, que é a minha filosofia. Eu quero mais me divertir. Foi muito tranquilo, foi ótimo ver o Flamengo jogar. Você sabe que eu gosto muito do trabalho do Felipe Luiz, eu gosto da maneira como o time joga. A entrada do Saul foi uma discussão hoje no bate-pronto, se ele deveria entrar ou não, porque imaginava-se o Inter pressionando bastante, e aí um jogador de marcação, né, no caso do Alan, poderia ser uma opção. A entrada do Saul era temerária, porque ele vinha sem jogar, aquela coisa toda. Nossa, ele deu uma qualidade para o time espetacular, a saída do jogo maravilhosa. No segundo tempo ele avançou um pouquinho mais, toque rápido, facilidade. Quem destoava era o Varela, né, só. No mais, o time foi todo muito bem. O Samuel Lino não levou vantagem de novo contra o Aguirre, mas criou algumas oportunidades interessantes para aquele setor. E o Flamengo ganhou muito fácil. O resultado nem foi condizente com o que foi o jogo. Poderia ter sido mais. Bela vitória. O Flamengo, para mim, é o grande favorito à conquista da Libertadores.
Com esse futebol, o Flamengo chega muito forte, né, Bruno Prado? E está fortalecendo muito, Flávio. Tem isso. O Flamengo chega Samuel Lino, chega Saul, chega o Emerson Royal, que, é bom a gente deixar claro, hein? Emerson Royal é reserva do Varela. O Varela está jogando muita bola. Emerson Royal hoje é reserva do Varela. E para assustar ainda mais, gente, Flamengo acaba de fechar com um patrocinador master, que vai ser o maior da história disparado, quer trazer um ídolo internacional, uma estrela, para ser garoto propaganda da marca. Ou seja, pode ser que o Flamengo ainda ganhe um grande craque. Bruno Prado, Flamengo tem um timaço e agora sim podemos dizer com um grande treinador. Tem tudo para o Felipe Luiz. Tomara que os europeus não cresçam o olho para cima do Felipe Luiz tão rápido, porque esse cara tem tudo para fazer o que o Abel Ferreira faz no Palmeiras, Bruno. Construir anos de trabalho para fazer desse Flamengo uma superpotência, Bruno. Seria ótimo se o Flamengo estivesse o Felipe por muitos anos. O último técnico que começou um ano e terminou no Flamengo foi o Vanderlei Luxemburgo em 2011, né? Não é uma coisa fácil trabalhar no Flamengo. Qualquer derrota é vista como uma tragédia, um vexame. E o Felipe está conseguindo passar bem. Ele é um cara jovem com muito potencial, faz um ótimo trabalho. O Flamengo esse ano ele tem um acerto de planejamento que é um detalhe importante dentro do cenário do futebol brasileiro, que é levar o Campeonato Brasileiro a sério, como tem que se levar, né? O Flamengo, acho que nos últimos anos, nesse período do Flamengo vencedor, o ponto, acho que em relação a resultado, o ponto mais fora da curva é não ganhar o Brasileiro desde 2020. E não é que tenha que ganhar sempre, é que você tendo dinheiro, tendo elenco, tendo estrutura, onde faz diferença é no Brasileiro. No mata-mata, às vezes vai acontecer. Num dia que não tá bom, o adversário aproveita, abre uma vantagem, aí você vai ter dificuldade de reverter. Você toma 2-0 num jogo, é difícil você reverter no outro, mesmo que você seja melhor que o seu adversário. E no mata-mata pode acontecer, pode ter um dia que as coisas não andem bem, que o adversário consiga jogar melhor e o time não está num bom dia e perde um jogo e pode pegar adversários fortes. Acho que o Flamengo ele tem uma grande possibilidade de estar na final da competição. Ele é bem melhor que os 3 argentinos que estão ao lado dele ali, mas isso é coisa para mais para frente. Mas ele pode ter alguma dificuldade no meio do caminho. No ponto corrido, se ele levar a sério como ele está levando esse ano, ele vai ser no mínimo vice-campeão. O Flamengo dificilmente vai ficar fora do primeiro ou do segundo lugar se ele levar o Campeonato Brasileiro a sério todo ano. E na gestão anterior do Rodolfo Landim, o Flamengo ele deixava o Brasileiro em terceiro lugar. Isso aconteceu muitas vezes. Em 2022 isso foi muito claro, acabou ganhando as 2 Copas, ok, mas isso foi muito claro. Ano passado isso foi muito claro, quando coloca o time reserva contra o São Paulo entre os 2 jogos da Copa do Brasil com o Palmeiras. E esse ano o Flamengo fez o correto, ele deu a importância que as competições têm. A Libertadores e o Brasileiro são as principais competições. A Copa do Brasil é uma ótima competição, é muito legal. Sim, é lógico que é bom ganhar a Copa do Brasil, como o Flamengo ganhou no passado e ganhou em outros momentos, mas ela é a terceira. E acho que esse ano o Flamengo fez certinho. Tinha esse discurso desde o início do ano. Eu tinha dúvidas se ia cumprir mesmo, porque quando chega a funila a Copa do Brasil, todo mundo se entusiasma, é mata-mata, tem que ganhar, não pode perder para ninguém. E o Flamengo realmente levou a sério. Não é que ele largou a Copa do Brasil, não é isso. Ele não largou nada, ele poderia ter passado do Atlético, mas ele fez o correto. Ele precisou descansar jogador, descansou naquele jogo. Matheus Gonçalves, que joga pouco, jogou contra o Atlético, a Arrascaeta ficou no banco, o Jorginho ficou no banco. Ele fez o correto, botou um time forte ali, sim, mas ele está dando mais importância ao que é mais importante. Então, aí mostra realmente, o ter mais dinheiro e ter mais estrutura e mais elenco faz diferença no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo está conseguindo fazer isso e 2 competições paralelas dá para levar bem. Então o Flamengo tem sim, claro, grandes possibilidades nas 2, no Brasileiro e na Libertadores, porque finalmente leva a sério o Campeonato Brasileiro. Agora, Viga, surpreendeu a tranquilidade desse time do Flamengo? Porque eu não me lembro de um jogo de mata-mata de Libertadores tão tranquilo para o Flamengo nos meus 41 anos. De verdade, eu não lembro de um jogo tão tranquilo. Não teve um momento de apreensão, de pensar, o Inter vai passar.
Surpreendeu essa tranquilidade do Flamengo. E outra, você lembra de um jogo de mata-mata do Flamengo tão tranquilo? Claro, que não seja uma baba, mas tão tranquilo quanto esse? O que é mais curioso, né, Pilhado, que o Flamengo passou o mata-mata na rapa do tacho, né, com dificuldades. Teve até ameaçado de não estar nessa fase de mata-mata da Libertadores da América. E, curiosamente, o melhor do grupo do Flamengo, na minha avaliação, pelo menos na primeira fase, tinha sido o Central Córdoba, que ficou de fora da competição. Coisas que só o futebol explica. Mas aí, o time do Flamengo foi evoluindo, foi encorpando. Eu acho que o técnico Felipe Luiz errou muito pouco até agora à frente do rubro-negro carioca, e talvez o grande erro dele tenha sido justamente no jogo ainda da fase de grupo da Libertadores da América, quando no Maracanã ele de certa forma menospreza o Central Córdoba e deixa no banco de reservas 3 jogadores que eram uma espécie de espinha dorsal do Flamengo naquela oportunidade, o Pulgar no meio e ali o corredor da direita, que o Flamengo perdeu e ainda não conseguiu repor, mas vai se rearrumando, vai se reajeitando de alguma forma, de alguma maneira. O Wesley e também o Gerson. Normalmente o Flamengo nesses últimos anos tem sofrido para passar de fase, né, para passar para a fase de mata-mata ou até mesmo durante o mata-mata, mas hoje foi realmente muito suave, muito tranquilo, sem sobressaltos, sem suor, sem desconforto, até porque, como eu disse, viu, meu caro Pilhado, o Internacional, embora tenha sido dominado, o Flamengo tenha controlado o jogo, o Flamengo tenha sido dominador, o Inter em nenhum momento acossou, pressionou, incomodou, ou seja, foi uma combinação de fatores. Um Flamengo muito forte, muito equilibrado, diante de um Internacional de Porto Alegre ainda meio atônito, ainda mais quando toma o primeiro gol e aí se perde completamente na partida, a começar pelas substituições feitas por muitos enaltecido Roger Machado. Ele perde o meio de campo, coloca 4 caras lá na frente, aí sim o Flamengo no segundo tempo nadou de braçada. Eu só acho o seguinte, viu, Pilhado? Eu também concordo que na hierarquia das competições, a Copa do Brasil vem em terceiro lugar, mas acho que o Flamengo, pelo investimento que tem, pelos jogadores que tem à disposição, pelo salário que paga para esses atletas, pelo scratch, pelo elenco, não deveria tão precocemente ter aberto mão da Copa do Brasil. Talvez um pouco mais lá na frente, quando tivesse numa fase de semifinal de Libertadores da América, um jogo importante, uma semana importante de Campeonato Brasileiro, acho que o Flamengo fez uma aposta muito alta porque colocou responsabilidade sobre si próprio, ou seja, ganhar o Campeonato Brasileiro quando tem apenas um concorrente, na verdade, que é o Palmeiras, e Libertadores da América, ao que parece, o Flamengo encontrou o seu time ideal, mas não temos a certeza de que vai ser campeão. E o Flamengo, ao abrir mão precocemente da Copa do Brasil, acaba criando essa quase que obrigação de ganhar as outras 2 competições, Pilhado. É o que eu falo, eu concordo com o Viga, eu não consigo entender como que o Roger Machado leva tanto elogio. É boa praça, é gente boa, tá bom, então chama para casa, para almoçar, para jantar, chama para viajar. Agora, como treinador, eu acho muito normal. Na verdade, eu acho que é o mesmo problema, não que eu queira comparar o nível, tá? O Tite é outro nível, mas é a mesma coisa. É simpático, é gente boa, é boa praça, é calminho, trata todo mundo bem, aí não criticam. Eu não consigo entender. Foi ridículo. O Internacional, dentro de casa hoje, tudo bem, o Flamengo foi muito dominante, mas foi ridículo. Foi ridículo o Internacional. Ô, Raizinho, a gente está falando, né, desse Flamengo do Felipe Luiz, e eu estou até acompanhando aqui, ele falou assim, ó, tô vendo daqui, ó, eu fico acompanhando, nunca vou fazer algo parecido com Jorge Jesus, vou fazer a minha história. O Felipe Luiz, ele é muito maduro, né? Ele acabou de dizer isso na coletiva, eu fico apresentando aqui, fico ligado em rede social, fico ligado aqui na TV também, que ele está dando a coletiva agora. Nunca vou fazer algo parecido com Jorge Jesus, vou fazer minha história. O que eu digo, o Felipe Luiz, ele é um cara que ele é a mesma pessoa quando o bicho tá pegando. Depois daquele jogo contra o Central Córdoba, ele foi esculhambado e merecido. Perder para o Central Córdoba dentro do Maracanã.
mas ele manteve a mesma sobriedade na coletiva, ele assumiu o erro. Ele é um cara muito simples. Já está fugindo da comparação com o Jorge Jesus. Mas agora eu vou dizer uma coisa que pode gerar burburinho. Para mim, a história dele no Flamengo pode ser muito maior que a do Jorge Jesus. Se o Felipe Luiz ficar nesse Flamengo por 2, 3 anos, eu acredito que isso possa acontecer com o dinheiro que o Flamengo tem hoje, cara, eu acho que esse cara pode construir uma hegemonia grande com o futebol que ele mostra, com a ideia que ele tem, com a evolução dele e com o dinheiro que o Flamengo tem, que botando um time galáctico na mão de um treinador bom e ousado, é difícil dar errado, né, Raí? E além disso que você falou, acho que tem um outro aspecto, né? O Flamengo tem um elenco melhor do que ele tinha em 2019 hoje. Ele tem mais peças, ele tem mais jogadores. Não sei se ele tem necessariamente mais qualidade no 11 inicial, é uma comparação que dá até pra gente fazer. Tem 2 remanescentes no ataque, mais velhos, Bruno Henrique e o Arrascaeta, mas tem outras opções que ele não tinha naquele time, né? Saía o Gabigol ou saía o Bruno Henrique, quem que você tinha para colocar? Precisava tirar o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta? Tinha reposições à altura? Não. Então eu acho que esse elenco, o elenco do Flamengo hoje, ele é muito superior. Talvez seja o melhor elenco que o Flamengo montou nessa era rica, né, e vencedora de 2019 para cá. Talvez não é o melhor elenco que o Flamengo montou nessa era. Ótimos jogadores para defesa, ótimos laterais, ótimos meio-campistas, atacantes, jogadores de velocidade pelos lados do campo. Então você tem ali uma reunião de características que montam um elenco muito forte, um 11 inicial muito forte e dão muitas opções para um treinador que até aqui tem se mostrado ótimo, né? Excelente o trabalho dele no Flamengo, já com um título de Copa do Brasil conquistado, líder do Campeonato Brasileiro com uma excepcional campanha e na Libertadores muito bem também. E um cara que defende muito as suas convicções. Eu admiro muito isso no Felipe Luiz, né? Mesmo nos momentos em que escorrega, que não vai bem, o que é natural na carreira de um treinador, ele defende aquilo que ele acredita e acho que o futuro dele é um futuro muito promissor, um futuro brilhante no futebol. Não sei se por muito tempo no Flamengo, você já citou aí o temor, né, de uma saída para o futebol europeu. Ele é um cara que tem uma passagem para a Europa, eu acho que mais fácil do que outros, por ter jogado lá há muito tempo, por falar idiomas, fala inglês, fala espanhol. A gente viu na Copa do Mundo de Clubes ele respondendo perguntas em espanhol e inglês muito bem. Então isso também é um aspecto que conta, é claro. Então é um cara que, eu acho que o tempo que ficar aqui tende a construir aí uma trajetória brilhante no Flamengo e com muitos títulos conquistados. E eu faço questão de falar desse cara hoje, tá? Porque o que o Plata jogou no dia de hoje é o que eu falo. Eu defendo muito o Luiz Araújo. Você vê, o Luiz Araújo entrou e já deu assistência de novo. O Luiz Araújo, ele é muito decisivo. Eu gosto muito do Luiz Araújo e eu não tiraria o Luiz Araújo do time titular. Agora, o que o Gonçalo Plata fez hoje, o quanto ele correu, o quanto ele ajudou taticamente o time do Flamengo, a assistência que ele deu para o Arrascaeta, incomodando a defesa do Inter e marcando muito atrás. O cara fez uma atuação impecável. E só trazendo os números dele aqui, o Bruno Prado, o Plata tem 7 jogos no mês de agosto, 2 gols, 3 assistências, 5 participações em gols em 7 jogos. E mais do que isso, Bruninho, o que esse cara, além de participar de gol, o que ele ajuda lá atrás, o Plata é um monstro, né, Bruno? Fisicamente e taticamente. Ele ajuda muito o time, o Felipe gosta bastante dele, ele é um jogador que tem na parte física, ele é privilegiado fisicamente, tem velocidade, tem força, tem fôlego para ir e voltar. Até numa sequência da semana passada, quando teve ainda a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, foram 3 jogos na sequência, um por cada competição. Ele, os 2 zagueiros e o goleiro foram os únicos que iniciaram os 3 jogos. Aí ele ganhou um descanso no fim de semana e agora jogou de novo. Pode jogar pela direita, pode jogar por dentro, tanto como homem mais avançado, como também um pouquinho mais atrás do centroavante. Ele pode ser o centroavante, pode ser o cara atrás do centroavante, pode ser o ponta dos 2 lados, mas mais na direita, né? Ele joga mais à vontade na direita do que na esquerda. Então é um jogador que ajuda bastante sem a bola. Com a bola, ele tem qualidade para fazer gol, para participar. Bola longa, que às vezes é preciso, ele disputa muito bem no alto. Então ele é um cara que é um time muito técnico, mas você precisa ter um equilíbrio também da parte física, né? Então ele é um cara que dá esse equilíbrio.
ele consegue fazer várias funções e fisicamente ele é um cara muito forte. Então o Plata, ele vai jogar bastante, né? Ele pode, algum jogo importante, ficar no banco, porque tem várias opções, mas ele vai estar sempre jogando, ele vai estar sempre à disposição. O Felipe Luiz claramente gosta bastante do Plata. Eu acho o Plata hoje, assim, impecável. Eu achei o Plata um jogadorzaço hoje, tá? Eu achei que ele foi super decisivo nesse time do Flamengo. Eu queria saber qual o seu maior destaque nesse time do Flamengo. Para mim, hoje, Plata. Hoje, o Plata. Para você, Viga. Foram grandes atuações da maioria dos jogadores. O Plata, sem dúvida alguma, foi o craque do jogo. Agora, Pilhado, eu queria só sublinhar um detalhe aqui. Acho que o técnico Felipe Luiz encontrou o seu time ideal, o time que ele vai carregar se todos estiverem na ponta dos cascos, em forma, sem problema físico, durante esse período de mata-mata da Libertadores da América e também do Campeonato Brasileiro, com Varela na direita, Alexandro na esquerda, a dupla de zaga incontestável, o goleiro também, o Saul e o Jorginho ali na proteção. E por que eu acho que ele vai manter o Plata na vaga do Luiz Araújo e o Samuel Lino vai se consolidar como titular pelo lado esquerdo? Porque eles têm um papel tático fundamental para suportar o setor de meio de campo, uma vez que é um meio de campo com o Arrascaeta, com o Jorginho, com o Saul, que não tem muita pegada, mas tem uma técnica extremamente refinada acima da média. E aí eu sou obrigado a entender, interpretar e dizer que o Pedro vai ter que ficar, embora seja artilheiro, faça gol aí em boa parte das partidas, nos últimos compromissos, mas vai ter que ficar esquentando o banco de reservas. Uma vez que o Bruno Henrique vai dar a flutuação lá na frente e jogar com Pedro, Arrascaeta e essa formação de meio de campo menos pegadora, poderia em algum momento vulnerabilizar e sacrificar o esquema tático. Então, acho que o time que entrou em campo hoje foi aquele time que entrou em campo também no domingo contra o Internacional de Porto Alegre, tende a ser o time ideal e acho que o técnico Felipe Luiz encontrou a formação que tanto ele procurava na temporada. Pilhado. Gente, que bom. Para mim, me alivia muito. É aliviador, assim. Eu ver que o Alan vai voltar para o banco. Gente, às vezes a gente tenta elogiar, ele cresceu um pouquinho, mas como vai mal o Alan no Flamengo, nos últimos jogos não comprometeu tanto. Agora, tendo o Saul, do jeito que esse cara joga, vê o jogo, para a bola com tranquilidade, o Alan já voltou para o banco, né, Flávio Raí? Eu acho que depende do jogo, mas não dá para comparar um jogador com outro, claro, né? Em algum momento, eu imagino que o Alan vai ter espaço para jogar, o Everton Araújo, jogadores com mais poder de marcação. Também não sei se o Saul terá condição física para jogar todas as partidas e todo o tempo. Agora, não dá para comparar um jogador com outro, obviamente, né? O Saul, ele toca na bola com uma suavidade, uma dupla de volantes com Saul e Jorginho é um negócio maravilhoso. E ainda com uma zaga com Léo Pereira e Léo Ortiz, todos saindo com uma facilidade, criando o jogo. O pessoal reclama muito que não tem mais o antigo meio. O Flamengo até tem o Arrascaeta, mas as jogadas elas começam lá atrás, ou no volante ou no zagueiro. E o Flamengo tem esse quarteto, né? Tem o Saul, tem o Jorginho, Léo Pereira e Léo Ortiz. Pô, então é difícil um jogador que não tem a mesma técnica ser titular. Eventualmente ele vai jogar, mas é óbvio que esse quarteto aí vai ser aquele que vai iniciar as jogadas e lá na ponta vai estar o Arrascaeta para complementar a criação do time do Flamengo. Raí. Eu acho que tem um aspecto interessante da gente olhar nesse meio campo do Flamengo, que é a ausência do famoso volantão marcador, né? Porque durante muito tempo, na análise do jogo, que é um aspecto que eu discordo muito, se atribuiu a força defensiva de um time a ter um volante, um 5 pegador que marca, morde à frente da defesa. E o Flamengo mostra que isso não é necessário. Se você tiver um time que trabalhe coletivamente, que todos ajudem, né? Os jogadores de lado, Plata de um lado, Samulino do outro, os meias, os zagueiros, todos bem coordenados, bem treinados, mesmo sem ter um jogador com essa característica, você pode ser sólido defensivamente. O Flamengo tem 2 camisas 8 à frente da defesa, hoje tinha, né? O Jorginho e o Saul. Jogadores que não se notabilizam por força na marcação, eles se notabilizam pela qualidade de passe, pela leitura do jogo,
por se antecipar muitas vezes aos momentos, para encontrar passe, para fazer o time andar em campo. E mesmo assim é um Flamengo muito sólido defensivamente, né? Então acho que esse time do Felipe Luiz também reforça esse recado, para mim já está dado há muito tempo, de que você não precisa ter ali jogadores de força física à frente da defesa para ser um time sólido. Você também pode fazer isso com jogadores mais técnicos. Acho que o Flamengo do Felipe Luiz mostra bem isso. Eu peço até para dividir aqui a tela com o Flávio Prado agora, rapidinho. Pode dividir a tela com o Flavinho Prado, por favor. Aí, quando a gente puder dividir, que eu tenho um recado pronto, passado aqui, para a gente prestar nossa solidariedade, né, Flávio? Ao nosso amigo PH, né, nossa solidariedade. Momento Tadinho, triste. nosso Tonho da Lua. Nossa, ele passava pelos corredores. Você tá com medo? Você tá com medo? Eu quero o Flamengo. Tadinho, ele não me responde mensagem. Ele deve estar num momento complicado. Então, aqui toda a nossa solidariedade ao nosso Tonho da Lua, né, Flávio Prado? Claro, o jogo inteiro eu dei apoio, sabe? Vai, tá dando, vamos lá, vamos reagir e tal. Mas, infelizmente, acabou não dando certo. Eu fico chateado porque você sabe como é que é, né, Pilhado? Eu queria dar um apoio ao amigo, mas, infelizmente, não foi possível. E eu entendo até as palavras não muito educadas e tal que vieram do outro lado, mas o mais importante é que nós, os amigos, estávamos ao lado dele.